E com essa entrada meteórica, estamos mais uma vez Linda! aqui no Livros e Brisas, com um convidado super especial, que me faz lembrar que eu já tenho mais de 40 anos. Porque só de amizade a gente já tem uns 30 anos aí, depois de um começo em 92, né, na extinta Agência Siciliana de Livros, Jornais e Revistas Limitada. Eita, tem que ter fôlego para falar o brevê da empresa. A gente se encontrou e eu conheci o que hoje é o Ivan Antônio, poeta, cantor, escritor, letrista, teatrólogo. E se eu esqueci mais alguma coisa, Performance, vamos falando tem performance. aí. Performance, man, ator também, né? Sim. Já dividimos o palco. E, cara, foi um divisor de águas ter conhecido esse figura em 92. Eu, então, com 18 anos, 19 anos, cabaço de tudo, cara. Esse cara me apresentou Hemingway, me apresentou Josué Montelo, me apresentou Lígia Fagundes Telles. Eu devorei tudo que o cara apresentava. Hermann Hesse foi ele que me apresentou. Siddhartha. E me apresentou as poesias dele. E isso é só para apresentar o cara, viu, gente? O que mais me comoveu, vocês sabem que eu sou gordinho, né? Obeso e tal. E uma vez a gente estava dividindo uma feijoada e ele deixou o prato de lado. Eu falei, rapaz, o que é isso aí? Vai comer não? Espera aí, cara, que eu tenho que escrever um negócio agora. O cara mandou uma poesia sobre a fome. Ele parou de comer a feijoada e o gordinho lá, quase querendo comer a minha e a dele, e o cara parou de escrever, parou de comer para escrever. E depois nem comeu mais, porque o negócio, né, desceu ali o poeta e ele ficou escrevendo. Meu amigo Ivan Antônio, boa noite, meu velho. Seja bem-vindo ao Livros e Brisas. Boa noite, Bira. Boa noite, Rogério. Na verdade, eu estou aqui assim, muito feliz e muito emocionado, porque passa uma viagem, né, assim, na nossa cabeça. São aproximadamente 30 anos, né, de jornada. E eu lembro muito bem, assim, Bira, de você que foi um dos artistas. E olha que eu já dirigi muita gente, né? Eu dirigi Paulo Betti, dirigi Sérgio Manberti, umas figuras, assim, monstros do teatro e da TV, do cinema brasileiro, mas eu tenho uma alegria tão grande, assim, uma honra de ter dirigido você, porque dirigir você para mim foi uma escola, porque você fazia um personagem super violento, né? Um torturador. Eu fazia um sargento que torturava presos políticos, e você sempre, desde sempre, esse poço de gentileza. Então, era preciso estar, né? E enfim, eu ficava buscando caminhos para tirar de você no palco a gentileza. Então, é um prazer. Eu estou muito feliz, Bira, de estar contigo nessa noite. Eu tenho aproximadamente 40 anos de carreira, 40 e poucos anos. Já viajei o mundo inteiro, já, obviamente, dei entrevistas em vários cantos do mundo, mas eu queria te dizer que essa é uma das que mais me emociona. Estar contigo aqui é um grande prazer, uma grande alegria, muito grato pela lembrança. Assim. Tantas pessoas importantes para você entrevistar e você me acolher, é mais uma vez uma grande gentileza sua. Ivan, o negócio aqui, a gente chama o pessoal que a gente conhece, que a gente já conversou e que tem conteúdo. A ideia de Livros e Brisas é realmente falar de livros e brisar. Dar uma viajada nessa história dos livros e tal. E você foi o cara que, como eu te disse, foi um divisor de águas na minha vida no sentido de me apresentar autores que eu realmente desconhecia. A gente lia muito na época do teatro, né?
1968, o ano que não terminou, Os Carbonários, Brasil Nunca Mais. Isso foi leitura de preparação de ator, né? Coisa que eu, aliás, nem me considerava até o dia que eu me lembro muito, uma vez falando com você, né, que é o ego, né, do ator ali machucado, porque todo mundo ia falar com o Caio, ia falar com o menino que fez o Carlinhos, que foi um dos Era o Carlinhos, né? Fazia o papel principal. Depois eu torturei o Caio também, saía dando bufete em todo mundo depois que entrava para fazer o personagem. E todo mundo, no final da peça, procurava ele para cumprimentar o ator, né? E ninguém me cumprimentava. E você, na sua sabedoria, falava para mim, Bira, é claro, ninguém vai querer falar com o torturador, você está fazendo bem o papel. É por isso que ninguém te cumprimenta. Até uma vez, a gente estava no Damásio ainda, e uma senhora me procurou. Alguém, tem uma senhora querendo falar com você. Não sei se você estava nesse dia, mas foi muito interessante que ela falou, cara, a peça é muito forte, está muito bacana, e quando você entrou no palco, eu vi o cara que buscou, que levou meu filho, e eu nunca mais vi meu filho. Eu lembro disso, assim, é uma coisa que chega a arrepiar. E aí ela me confidenciou isso, aí eu falei, realmente, eu acho que Ivan tem razão. Ninguém me cumprimenta mesmo. O personagem deve estar mais ou menos. Não, e foi uma efervescência, né? Eu me lembro, uma outra noite marcante, você falou, cara, Belchior vai tocar num lugar, vamos lá. Eu falei, como assim? Belchior, um músico? Vai ter uma tertúlia musical e a gente vai lá. Como vai, rapaz? Sim. Não, cara, a gente é convidado. E eu passei a noite inteira, os dois irmãos lá na guitarra, no violão, né? Eram 2 violões e o Belchior no jardim de uma casa que eu nem lembro onde era, porque a gente fazia muito disso, né? Entrava na noite ali, foi um momento muito, muito de efervescência. E isso porque a gente trabalhava das 8 às 5. Né? Eu acho que você era do turno que ficava até às 7, alguma coisa assim, mas era isso. O livro do... você sabe que... Continue. E você sabe que o Belchior, nos tornamos assim, grandes amigos. O livro esteve aqui em Camaçari algumas vezes e me ajudou muito. O meu segundo livro, Flores em Pé de Guerra, o Belchior que conseguiu a editora para mim. Né? Era um imigrante, né? Um forasteiro em São Paulo, o Flores em Pé de Guerra. Então, esse livro, ele não só teve a generosidade de conseguir uma editora para que eu publicasse o livro, como ele também fez as ilustrações, né, desse livro. Então, Belchior foi assim, um grande parceiro, um irmão querido. Assim. Eu sinto muita falta do Bel. Quando eu trouxe ele 2 vezes aqui em Camaçari, terminava o show, a gente ia tomar uma cerveja, bater papo. Um grande irmão, assim, continua sendo, né? Onde ele está na luz, né? Continua escrevendo as canções lindas que sempre escreveu e é um poeta que faz muita falta, não só ao Brasil, mas ao planeta, né? Sim. Eu do Belchior também me recordo uma vez que a gente foi ver um show dele no Centro Cultural da Vergueiro. E eu sempre gostei de música, né? Encantado com o guitarrista, né? É o Sérgio Zuravitz, né? Serginho. Eram 2 irmãos, né? 2 irmãos, sim. Isso. E aí eu ali fascinado pelo cara solando na guitarra, né? E tu, mais uma vez, no teu conhecimento, falou, Bira, presta atenção, meu amigo. Ele tá fazendo a distorção tudo no pedal. Não é isso tudo, não. E eu ali, né, cara? Né? Sem Deus, eu tô vendo o cara fazer essa loucura.
Ele está dissociando tudo no pedal, Bira. Deixa de ser cabaço. Não, é assim, não, o pior não era o Serginho. Uhum. Pode falar, Birinha. E aí, depois a gente foi pro camarim, né? E você me apresentou, Belchior, né? E imagina, um negão com quase 1,90 m, gaguejando, né? Porque tava na frente de Belchior, né, bicho? Já tinha ouvido a Palo Seco quase chorando, né? No vinil. E aí eu conheci o cara, meu. Aí Ivanildo chegou, Ivan, hoje. Isso aqui é Biramelo, amigo meu, poeta. Eu falei, preciso começar a escrever poesia, porque senão o cara vai virar mentira. Mas foi mais uma das peripécias ali de estar acompanhando Ivan. E hoje, Ivan, eu sou o cara que faz essas coisas assim, né? Eu encontrei com o Barreto na última feira de livros. O Barreto é do programa também. Está com outras atribuições, mas logo está com a gente de novo. E aí o Vladimir, jogador do Corinthians, estava lá perto, ele falou, Bira, vem cá, vamos ver o Vladimir e tal. Você não foi lá, velho? Não, você que é cara de pau, vai lá, prepara o terreno e tira a foto. O Ivan era esse cara. Ele entrava... Relações públicas, entrava uma pessoa na loja, na livraria, ele era o cara que fazia esse meio de campo, não tinha tempo ruim. O livro dele, o primeiro, Eu Sonhador, ou Flores em Pé de Guerra, não lembro agora qual, foi mais vendido... O Eu Sonhador. O Eu Sonhador foi mais vendido do que o livro do Paulo Coelho na loja dele. É claro. Vendeu peixe. Mas ele vendia muito bem. Eu quero um livro sobre tapete. Eu tenho um livro sobre tapete, mas eu tenho aqui também um livro de poesia que eu tenho que conhecer. Que tem uma poesia sobre tapetes. Tem uma poesia sobre tapetes. E era isso, cara. Uma facilidade de falar com as pessoas, de reunir pessoas, que foi uma coisa também que eu devo, que eu aprendi muito contigo, Ivan, né? De arrebanhar pessoas para um projeto legal, para um projeto bacana, que a gente acha que é interessante, que as pessoas conheçam. Então a gente consegue hoje eu até faço isso algumas vezes, foi o que a gente fez até na época da faculdade, juntando a galera e fazendo 48 horas, ou fazendo o Pratas da Casa, que eram intervenções artísticas, usando talentos do local. Eu me lembro que o teu convite para entrar para o grupo de teatro foi uma brincadeira na hora do almoço, imitando o Belchior. Não, já fez teatro? Eu falei, não, cara, fiz teatro. Acabou o tijolo na primeira parede e tal. Ó, antes da gente continuar conversando, deixa eu mandar um boa noite aqui. Daniele Muriel, boa noite. Maria Tomás, é a Cidinha. Não a nossa Cidinha, Ivan, outra Cidinha que eu sou super amiga. Olá, pessoal, boa noite. Simone, boa noite, Bira, boa noite, Rogério. É uma poeta também, poetisa, poeta. Tem um trabalho super bacana também, está acompanhando a gente aqui. Marcelo Garcia Navarro, o patrão. E responsabilidade, hein? Que idealizaram a rádio. Boa noite, camaradas. Madeirada, boa noite, Madeirada. Quem lê pau no coelho. Quem lê pau no coelho. É um brincalhão, é um fanfarrão. Ruth Figueiredo, boa noite, amigos. Boa noite, Rutinha. Rutinha, inclusive, que está de novo na Globo, porque a Rutinha é boa. A Raquel é que é má. Coitada, ela não aguenta mais ouvir essa piadinha. Marcelo Garcia, grande madeirada. É isso aí. Ivan, vamos falar dessa... a gente teve acesso ao portfólio, mas vamos falar um pouco de como é que começou essa necessidade de mudar as coisas. Porque... Bira, desde Camaçari, fazer esse furdunço todo, voltar para Camaçari, viajar o mundo todo, voltar para Camaçari... Como é que funciona esse negócio, rapaz? Porto Seguro. Birinha, na realidade,
desde criança, que eu sou um retirante, né? O meu pai trabalhou em circo, minha mãe era uma atriz amadora e minha tia, diretora, era uma das mais importantes diretoras de teatro de Pernambuco, Josefa Valdivino. Então eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade. Legal. Só que depois, sabendo que com o teatro, papai tinha essa consciência que não ia conseguir colocar o pão de cada dia na mesa, né? Então ele migrou para a construção civil como carpinteiro e quando acabava o trabalho naquela cidade a gente tinha que mudar para outra. Então aos 9 anos eu comecei essa peregrinação, essa retirança. Saí de Pernambuco, de Pau de Arara, né? Eu lembro até hoje, eu em cima de um caminhão com a minha irmã, meu irmão e meu pai em cima, debaixo de uma lona, minha mãe na boleia, e eu gostava, eu adorava, porque eu ficava vendo a estrada, né? E quando passava naqueles postos rodoviários, a gente tinha que se abaixar, cobrir a gente com a lona, para passar pelo posto rodoviário e seguir viagem. E depois a gente foi para Sobradinho, onde tem um rio São Francisco, que é a barragem hidroelétrica de São Francisco. E aí eu fiquei até os 17 anos. Depois tive que mudar para Petrolina, para servir o Exército. Foi aí que eu comecei a escrever o espetáculo que você participou, o Sanatório para Freud. E depois terminei de servir o Exército, fui para Camaçari. E depois fui para São Paulo, né, onde nós nos conhecemos. Então, desde criança, eu não tenho pátria. Eu aprendi, né, que eu não... E era uma jornada de muita solidão. Porque quando eu estava solidificando o meu amor pela cidade, pelos meus amiguinhos, pela primeira namorada, eu tinha que partir. E era muito dolorido isso, né? Porque eu não achava justo. Eu não achava justo. Então eu ia para outra cidade, fazer novas amizades, mas já com esse receio, né? E essa ferida aberta de saber que quando eu estivesse amando tudo e todos, eu tinha que partir. Então, quando eu criei o método do Teatro da Solidão Solidária, na realidade, foi em busca de mim mesmo. Né? Com toda a minha coragem e com todos os meus medos. Porque eu comecei a criar um método, essa minha busca pelo outro e pela minha alma, logo cedo, né? Logo quando me entendi. Aliás, nem me entendia de gente, eu era uma criança. Mas eu via meu pai naquela labuta, minha mãe, sempre chorando ao partir. Né? E eu ficava me perguntando por que tinha que ser assim. Né? Então, quando eu entrei no Exército, que me deparei, em 1983, com aquele outro mundo que eu não conhecia, que também era um mundo de muita solidão. E por isso, ao criar o Teatro da Solidão Solidária, eu buscava e busco em cada um que eu encontro a luz. E não a sombra. Eu reconheço a sombra, mas eu busco em cada um que encontro a luz. Porque eu via naqueles homens, no Exército, principalmente aqueles mais autoritários, aqueles que gritavam muito, aqueles que oprimiam mais, eu via uma solidão que era muito devastadora. Então, às vezes, o grito era pelo medo, pela solidão, pelo desespero. E eu mesmo, muito jovem, comecei a entender isso. E ao entender, comecei a julgar menos. Obviamente que sempre consciente das divisões de classes. É verdade. Sempre. E sofria muito por isso. Porque eu entendia, mas era crítico. Não ao homem,
mas o grande sistema que os devorava. E eu verbalizava, até por uma certa ingenuidade da juventude, né? Porque a gente, muito jovem, muito revolucionário. Então, eu lembro da primeira vez que eu fui preso no Exército, porque eu, de madrugada, eu acordava e escrevia poesia e colocava no quadro, né? Onde o sargento de dia colocava o serviço do dia, quem ia ficar de guarda, quem estava detido, quem não estava. Né? Então, quando estava detido algum amigo meu, alguém mais, todos eram próximos, mas aqueles que eu tinha mais afinidade, aí o verbo era muito afiado. Então eu escrevia poema e colocava lá. E eu lembro uma vez o sargento me interrogando, né? Eu muito jovem, perguntando se eu era comunista. Cara, não tinha ideia do que era ser comunista, eu era muito jovem. Não tinha ideia do que era ser comunista. Eu falei que não. Por que você está escrevendo isso? Quem lhe ensinou? De quem é esse poema? Primeiro, dizendo que era um mentiroso. Que aquele poema não tinha sido eu que escrevi. E eu, muito ingênuo, quando eu afirmava que era pior para mim. Eu vou dizer que não era. Mas eu dizia, não, é meu, foi eu que escrevi, era pior, né? Então, na realidade, quando eu escrevi o Sanatório para Freud, só para contextualizar aqui quem está nos assistindo, que é uma peça, né, um espetáculo, que fala sobre a vida de um jovem poeta que é preso e torturado na época da ditadura militar, e para não morrer das torturas, ele finge de louco e consegue uma transferência para um sanatório. E no sanatório, por causa das torturas que ele sofreu, ele tem alucinações. Então ele vê os loucos, né, no sanatório declamando Allen Ginsberg, né, Lord Byron, Whitman, Rimbaud, Drummond, Paulo Leminski. Né? Então é um espetáculo muito louco, assim. E poesia pura, né, Arabira? Né? Era. Pode falar. Não, eu até hoje recito: um homem como a dor é muito mais elegante. Carrega o peso da dor como se portasse medalhas, uma coroa, $1 milhão ou coisa que o vale. E é muito engraçado que, e eu deixo você complementar depois a questão da peça, eu estava no Maranhão uma vez, Ivan, e um músico local falou: olha, eu vou dar o meu CD para o primeiro que chegar aqui e cantar o hino da África do Sul. Aí eu cheguei, peguei o microfone, dei 2 batidinhas. Eu só queria confirmar que a pessoa vai entregar o CD, viu? Aí os carioca, amigo meu, falou: Bira, vá tomar naquele lugar. Como é que tu vai cantar o hino da África do Sul? Não sei o que lá. Só que já tinha uma janela, né? Já tinha passado pelo Palavras no Cio, já tinha montado um sanatório para Freud. E no sanatório para Freud, a gente tinha um baita de um negão que não tinha o meu vozeirão. E eu ficava na coxia cantando o hino, e o Rogério, às vezes, não tinha voz, mas era enorme, sim, né? E ele fazia o Steve Biko, né? Às vezes ele cantava, às vezes eu fazia o som, né? E aí eu cantei o hino da... Os caras falaram... Imagina, um congresso de estudante, tinha para mais uns 300 pessoas, parou, ficou aquele silêncio ouvindo o hino, falou... Não é que ele cantou mesmo? Não é que ele cantou mesmo. Só que aí tinha o Palavras no Cio, tinha o histórico, né? Tinha um passado. O Rogério sempre fala as velhas novas histórias e piadas do Bira. Quando a plateia é nova, é tudo inédito. Quando a plateia é jovem, né? A gente dá uma inovada, manda um poema do Ivanildo junto também, que ninguém... Aliás, eu queria dizer que o Ivanildo, ele é um visionário, evidente pela sua obra, mas no livro Em Pé de Guerra, Flores em Pé de Guerra, ele tem um poema que chama Genocídio. Assim, só para contextualizar que existe essa coisa do Ivan,
de perceber, de ter percepção, né? E fazer projeção, infelizmente, mas tem que ser dito isso aqui, tá? Claro. Não, Rogério, assim... Desculpa interromper, mas já interrompendo, uma vez eu falei para o Ivan, cara, eu adoro quando você é revolucionário nos poemas. Quando você tá romântico, você é meio romântico demais, meio piegas. Meio doce. Meio doce, né? Mas quando você é revolucionário, velho, né? Ele falava para mim, Bira, os livros são como metralhas. A gente tem que tomar posse desses livros, essas metralhas para fazer a revolução. Eu achava fantástico. E principalmente pelo esse sotaque maravilhoso, né? Que a maioria do tempo o cara ficou lá na terra-mãe aqui no Brasil, né? Eu tive um ano em Angola, falei que visitei a terra-mãe, né? Mas aqui no Brasil a nossa maior representação da terra-mãe é a Bahia. Então esse sotaque, imagina essa fúria, uma fúria boa, a fúria da revolução com esse sotaque, que aí ficou tudo uma delícia. Você sabe que as pessoas perguntam de onde vem esse sotaque, eu digo que eu sou peba, né? Porque eu sou metade pernambucano e metade baiano. Então, eu peguei os dois sotaques, né? Mas, Rogério, se tem uma, assim, nesses meus 40 e poucos anos de jornada, se tem uma coisa que me deixa muito feliz, além de todos os parceiros, né, que eu tenho, né, que tive e tenho, são esses meninos que cresceram mais do que eu, né? Bira, por exemplo, Bira era um menino, né? Assim, estava naquele momento abrindo a alma para os livros, né? Tinha fome, e eu dizia, cara, esse menino ele vai muito longe. E aí dizia, Bira, você tem que ler isso para você fazer o personagem. E às vezes nem precisava, porque ele já estava fazendo o personagem com muita elegância, com muita maestria, mas era o caminho que eu tinha para que ele lesse. Eu dizia, Bira, essa frase que você deu no texto não está legal. Então você vai ler esse livro para você entender. Você vai ler Dostoiévski. E aí Bira correndo ler Dostoiévski. Não, mas essa frase ficou massa. Você leu agora Dostoiévski, agora você vai ler Grotowski. E aí Bira, cara, eu enganava Bira sempre, né? Maria Rilke, vai ler. Rainer Maria Rilke. Aquilo ficou na Cartas a um jovem poeta. Eu não posso fazer exército, eu tenho que ir para arte. Exatamente. Eu tinha acabado de fazer centro de integração militar, cara. Era um tempo para ir para as agulhas negras. E aí o cara vai para o teatro. Vai para o Bexiga e a gente ficou quase 3 anos, né, cara? 3 anos em cartaz, né? Entre a montagem do Darcio Della Mônica. Você sabe que ali, o Darcio Della Mônica, quando eu falo de arrogância, da minha arrogância, eu lembro do Darcio, porque eu lembro porque Darcio era uma autoridade no teatro, né, e na TV, no cinema na época, enfim, um grande diretor, já ter feito várias novelas, enfim. E quando ele quis montar o espetáculo Sanatório para Freud, que eu dei o texto para ele ler, enfim, ele me chamou para uma conversa e falou, Ivan, eu adorei o texto, muito forte, agora eu vou ter que fazer uma adaptação. Eu falei, ok, tudo bem. Quando ele chega com a adaptação, transformando aquela peça que eu escrevi no Exército, com todas as minhas dores, né, com toda a minha fome, que ele transformou numa novela, aí eu falei, não, cara, aí não, aí você não topa. E aí ele já estava em montagem, né? E ia ser muito duro para o elenco eu não autorizar a montagem. Primeiro que o elenco ia me devorar, porque como é que está sendo dirigido por Darcio Della Mônica, né? E eu tiro essa possibilidade do elenco ser dirigido. Eu falei, tudo bem, você monta, mas você vai mudar o nome. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele colocou Memórias e Rascunhos. Memórias e Rascunhos, né? Depois de muito tempo, Bira, eu tenho que admitir que era uma arrogância assim, da juventude, sabe? Porque
primeiro, coisas que ele montou ficaram muito melhores do que as minhas que eu escrevi. Porque ele tinha toda uma experiência, né, uma maestria como diretor que eu não tinha, inclusive. Então, eu perdi, porque eu poderia ter sido mais parceiro do Dácio, Della Mônica, sendo mais gentil com ele. Mas eu era muito arrogante. Ó, isso aqui tá um lixo. Não coloque meu nome nisso. Era. Né? Então, isso Mas o tempo, vai... Eu tive nas duas montagens, né? Tive na primeira, Memória e Rascunho, e depois, quando acabou, que a gente conseguiu também trazer 3 ou 4 do grupo, do elenco dele, para pôr Palavras no Cio, né? Eu me lembro da primeira noite que você estava na noite de estreia da peça, né? Aí eu encontro com você chorando. Foi mesmo. Aí, tá emocionado, Ivanildo? Eu tô puto! Foi muito bom aquilo, cara. Mas era, Bira. Porque ele colocou... E era natural, né, cara? Era natural, porque realmente é um texto seu, era um trabalho seu, e uma adaptação que ela teve um outro viés, né? Um outro viés que amenizou, ficou uma peça mais menos crua, né? No sentido da crueldade mesmo da cena, né? Exatamente. Eu me lembro das cenas de tortura que a gente, quando vai... E o teatro, acho que tem muito disso, né? Você vai tomando posse do personagem e vai se comunicando com o teu colega de cena. O Carlos era fantástico. Edmilson é excelente ator, mas o Carlos, até ele tinha tudo, né? Era aquele corpo franzino, sim, aqueles cabelos, aquela... Frágil, né? Frágil, era frágil. Ele era forte no texto e frágil no corpo. Imagina, aquela cena que eu pegava ele pelo pescoço, levantava quase 2 metros e jogava ele no chão, era ele que fazia tudo. Ele segurava nos meus braços, eu nunca machuquei, eu tenho esse orgulho, né, de nunca ter machucado ninguém em cena, embora toda vez que eu jogava o Carlos no chão, eu ouvia da plateia né? Exatamente. Agora o cara matou ele, né? E eram cenas muito fortes, né? Eu lembro que na época daquele espaço do Damásio, existia mais 2 ou 3 grupos experimentais, né? Também o pessoal que estava começando, o pessoal que deve ter continuado na área e tal, e a nossa se manteve num palco maior durante muito tempo. A gente teve críticas boas nos jornais, eu ainda guardo alguns jornais amarelecidos aqui, né? 30 anos e tal. E foi um diferencial. E o Sargento Rodrigues, ele saiu, ele voltou uma vez para, acho que uma comemoração, né? Acho que foi o nosso maior público no teatro, né? Acho que 800, 900 pessoas, foi uma comemoração que fez. E depois eu meti fogo naquela roupa, cara. Eu meti fogo, exorcizei a porra do sargento, que olha, aquilo era tinhoso, aquilo tinha uma carga forte, né? Mas carreguei comigo todo o ensinamento, eu acho, Bira, eu acho, Rogério, que não só o sargento, eu acho que a própria peça era de feridas, né, abertas, de Brasil, né, de uma juventude que não suportava mais não gritar, né, não suportava mais tantos não, assim. E eu, ao escrever aquele espetáculo, porque eu lembro quando eu comecei a escrever o espetáculo, eu estava no Exército, porque era muito curioso. O Exército tinha aquele 300 homens numa companhia, e tinha pessoas de todo jeito, né, com todas as jornadas. Tinha aqueles oficiais que eram brutos, embrutecidos,
pelo poder, né, pela arrogância, e aqueles também que já tinham uma consciência política e uma sensibilidade comovente. E eu lembro que, como eu compunha, eu comecei a compor desde cedo, a gente saía cantando aqueles 300 homens pela cidade em Petrolina, correndo e cantando, né? Então, o tenente sempre me colocava para puxar as músicas. Então, eu cantava uma parte, a companhia inteira repetia. E era lindo, porque imagine 300 homens com aquelas vozes, né, cantando a mesma música. É lindo. Mas tem uma música que me incomodava muito. Eu lembro desse sargento, tem um sargento que me perseguia o tempo inteiro, quando eu estava servindo, que ele fazia questão de me observar nessa hora, porque tinha um momento, Rogério, que a gente ia cantando e tinha um tenente que começava a cantar. Infante é o guerreiro que mata guerrilheiro, com a faca nos dentes, esfola ele inteiro. Mata, esfola, usando sempre o seu fuzil. Infante é o guerreiro que acredita no Brasil. Imagina que eu ia cantar isso. Nunca. Jamais. Eu abominava aquilo. Eu não cantava, e eu sou imperativo, né? Eu falo sozinho. Eu começava a balançar a cabeça que não. Né? Ficava furioso com aquilo. Mas eu não vou cantar. E o sargento chegava para mim: você está cantando por quê, soldado? E eu dizia: eu não vou cantar isso. Não vou cantar. E aí, quando chegava na companhia, ele queria saber porque eu não ia cantar. Eu falei: eu jamais vou matar ninguém. Jamais. Tinha todo aquele sermão. E, cara, nunca me rendia a isso. Era um poeta, né? Gancho no Ivan. Era sempre. E Rogério, era tão perverso que era numa época que eu fazia radionovela, que era comum, não sei se aí em São Paulo teve essa fase, mas no Nordeste era muito comum nos anos 80 ter radionovela, que eram aquelas novelas de rádio. Sim. E eu fui convidado para uma dessas radionovelas que foi dirigida pelo Hertz Fellers, que é um grande diretor aqui em Pernambuco, para fazer uma novela chamada Tempestades Humanas. Eu fazia um dos papéis principais na novela. E 13 horas passava a novela, né? Eles gravavam e todo dia passava 13 horas. Então, os meus amigos paravam o almoço para assistir a novela. Porque eu tava, né? Então era o soldado famoso, amigos deles. Então, parava. E o sargento ia lá perguntar o que estava acontecendo. Não, é o 570, me chamava de 570, que você tem uma ideia, não é nem nome, é número que a gente é chamado no Exército. Então, o 570, ele: como assim? E queria saber como eu gravava. Eu dizia para ele, eu gravava na quinta-feira. Então, e era ao vivo, naquela época era muito ruim essa questão da edição, né? Então, era para você errar o menos, para ele editar o menos. Então, cara, Rogério, esse sargento sempre me colocava de serviço na quinta-feira, para eu não ir gravar. E o diretor ficava puto comigo, porque eu não ia gravar. Não podia me tirar, que já estava na metade da novela, eu fazia um personagem importante que ele não podia matar. Então, ele ficava, né, puto. Aí, o que é que eu falava? Eu falava: sargento, eu vou gravar, não vou gravar na quinta essa semana, eu vou gravar na sexta. Por favor, não me coloque na sexta, me coloque no sábado e domingo. Ninguém quer tirar serviço sábado e domingo. Então, me coloque justamente no sábado e domingo, para na sexta-feira eu gravar. Cara, era certeza. Ele me colocava na sexta, sendo que a gravação era na quinta. Aí ia gravar tranquilo. Só que ele descobria. Sempre tinha um jeito. Cara, e horrível, horrível. Ele xingava que lugar de exército não é lugar de poeta, não era lugar, e era horrível. Então eu falei: eu vou me vingar desse sargento. Foi quando eu comecei a escrever o Sanatório para Freud. Obrigado. Escrevi um sargento torturador, que era ele. Então Muito bom, essa minha busca pelo teatro da solidão solidária começa desde essa minha busca, né, pela percepção do homem só, né, do homem em retirança,
às vezes no próprio lugar. Então, quando eu começo essa minha itinerância, né, essas minhas viagens, que eu fui percebendo que era uma jornada de muita dor, mas que eu não podia me render a isso. Eu não podia, mesmo sentindo as dores, né, as feridas da solidão, me transformar numa pessoa cruel. Eu tinha que ser solidário. Né? Então, quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui montar o Sanatório para Freud, a primeira montagem, eu comecei a buscar nas ruas esses personagens que estavam nos meus textos, que eram os desvalidos. Eram homens e mulheres torturados, né, por essas, né, e outras feridas, principalmente pelo estar só. Então eu comecei a buscar, isso foi, a primeira montagem foi em 93, Bira? 93, 92, 93. Foi 92, 92. 92 é a primeira montagem, mas a gente ensaiou. 92. Um ano, 2 anos. Gente, eu lembro que eu andava muito ali na Brigadeiro, Luiz Antônio, e vocês colocavam uns cartazes naqueles pilares da ponte que atravessa a Brigadeiro. Sim. Gente, o que eu passava e via, um sanatório para Freud, gente, eu tenho que assistir essa peça. Moleque passava, eu tenho que assistir essa peça. Eu falo pro Bira, eu acho que eu já assisti essa peça, não lembro. Vocês divulgavam, era uma coisa tipo fanzine. Era, exatamente. Saía nos postes, nos viadutos, era muito assim, a divulgação era... Era Zambi-Lambi, né? Era bem improvisado mesmo. Era um monte de operários, né? Porque a gente era operário, né? Fazendo isso. Era o que a gente chamava de teatro. Tanto que a gente chegou a ensaiar dentro de indústrias. Eu me lembro uma vez que a gente foi para Metal Leve. Exatamente. Lembra da Metal Leve? A gente ensaiou. Lembro. Lá e tinha um cartaz na entrada do lugar onde a gente estava. A gente ensaiava, que eu achei muito curioso. Não esqueço disso nunca. Estava escrito assim: nunca improvise. Era o que ele fazia sempre. Imagina isso no grupo de teatro. Na primeira, antes da entrada... Pô, Bira, você lembrou de uma coisa muito massa, muito bacana. Não, foi muito engraçado, porque assim, eu me lembro que depois de muito tempo ensaiando, a gente usava uma arma de festim. Na montagem do Darcio, a gente usava uma arma de festim. E era um 32, com bala de festim. Eu até tive que repensar a distância na hora de atirar, porque uma vez queimou a calça dos meninos lá. Enfim, um dia a gente está lá fazendo a peça, no auge, né? Que tinha que dar 2 tiros no cara, torturando, e dava 2 tiros lá na montagem do Darcio. A arma Tec. E não saiu nada. Aí eu, né, olhei para um lado, olhei para o outro, tinha o Ricardo. Ricardo trabalhava como contador na Record, mas um excelente ator. Ele se transformava. O Ricardo tinha 1,60 m, o Ricardo ficava com 1,90 m no palco. Excelente. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, não tive dúvida, né? Fui para cima do cara e coronhada, e matei o cara na coronhada e saí arrastando. Aí eu olhei para o Ricardo e falei: nunca mais me dê uma dessas armas russas. Arma americana. Exatamente. Darcio olhou e falou: foi lindo o que você fez, foi lindo. Aí a gente ia ensaiar, não tinha espaço, ia ensaiar na Metal Leve, tá escrito lá: nunca improvise. Não improvise. Você falando alguma coisa, Rogério? Não, na verdade, eu ia falar que você mandou alguns trailers, alguns vídeos, e tem um do sanatório. Porque a gente está falando, e a nossa audiência ela é rotativa. E é certo que mostrar um vídeo de um trecho da peça vai aguçar ainda mais, se um dia vocês voltarem a produzi-la, a entender tudo isso que vocês estão dizendo aqui. Eu acho que já tem mais de 10 montagens depois da nossa, Ivanildo. Sim, já. Eu vou soltar aqui. As produções estão lindas. Só uma dúvida, quando você prepara aí. Quem é Juju Amaral, Ivanildo?
Ivan. Juju Amaral é uma ex-aluna do Unify, É da Unify, eu achei que Unify, tinha uma carinha de atriz, eu falei, deve ser uma das ex-alunas de Ivan. A Juju Amaral, Ela é do Unify. Juju, depois você fala aí, mas ela tem um parente que é artista, não sei se é o Estênio Garcia, ela tem aí, também está envolvida no meio da arte aí também. Bem-vinda, Juju. É que me veio o rostinho aqui, sem nome. Como o Ivan tem centenas, dezenas, milhares de pessoas que passaram pela... O Ivan é um cidadão do mundo, né, cara? Exatamente. Então, assim, eu vou soltar aqui, um minutinho para as pessoas entenderem o que é essa peça. Vamos lá. Vai lá. A humanidade convive com um mal: a solidão. Não posso estar louco. Um mal ainda maior quando falamos do período da ditadura militar. Um drama. Os loucos não me entenderam! Uma peça emocionante. América! Eu lhe dei tudo e agora eu não sou nada. Um sanatório para Freud. Texto e direção: Ivanildo Antônio. Em breve, nas melhores salas. É demais, né? A produção melhorou muito. Mas não viraria um filme? Sim, a gente está pensando. Antes de falar sobre essa questão da adaptação para o cinema, eu queria dizer, Bira, que eu estou muito emocionado aqui. Quando você fala melhorou muito a produção, sim. Hoje a gente faz esse teatro com toda a estrutura possível, depois de passar por mais de 20 países. E o texto merece, dirigindo, né? Dirigindo espetáculos e ministrando oficinas, lançando livros, fazendo show. Mas é tudo isso, Bira. Só aconteceu por causa de vocês, sabe? Porque era um preto, um nordestino preto, um artista preto que chegava numa das mais importantes cidades do país para dizer que eu existia, né? Para dizer que eu precisava existir, que a minha dramaturgia, a minha poesia tinha que ser possível. E aí eu comecei a buscar esses jovens artistas, implorando para que acreditassem no meu trabalho. E muitos foram embora, né? E com razão. Mas aí ficou você, ficou Cidinha, ficou o Tony Cacau, ficou a Malu, o Spell Delavon, o César Vivar, a Lucy, e a Drica, sabe? Aquelas pessoas que, como eu, sabe, Rogério, não tem o que comer. Não tem o que comer, cara, sabe? Às vezes, a gente tava... E eu sempre proibia os atores, que tinham uma mania, porque estavam começando, em grande parte do elenco, de ficar olhando pela cortina, antes de começar o espetáculo, para ver quem tinha chegado. Tinha chegado a mãe, o pai, o irmão, a namorada, enfim. E eu proibia. Mas eu proibia e eu mesmo cometi esse pecado. Mas eu cometi o pecado não para olhar quem tinha chegado da minha família, para contar quantas pessoas tinham, sabe, para assistir. E eu fazia a contabilidade para ver se aquelas pessoas que estavam assistindo, os pagantes, a bilheteria daria para pagar a condução para a gente voltar para casa. Então, Bira, ter dirigido Paulo Betti, Sérgio Manberti, um dos meus espetáculos teve, além desses atores, teve os Novos Baianos fazendo a trilha sonora ao vivo, sabe? O Paulinho Boca de Cantor, a Baby do Brasil, enfim, teve o Mestre Bully Bully,
no palco. Zé Cabaleiro já esteve, né, participando das minhas oficinas. A Lucy Alves fez a oficina do Teatro da Solidão comigo em Londres. Depois fui com ela para os Estados Unidos. O Del Feliz, que é um grande precursor do Nordeste, do forró no Nordeste. Tem o Tadeu de Pietro, que para mim é um dos mais importantes atores do Brasil, sabe? A Luciana, que hoje está na Globo, fazendo coisas maravilhosas. Para mim é importante, sabe, ter tido matéria na Folha de São Paulo, no Estadão, aqui na Bahia, ter matéria em jornais da Itália, dos Estados Unidos, em Londres, tudo isso é importante, obviamente que é. Mas nada disso teria acontecido, Bira, se não fosse a generosidade de vocês, sabe? De ter acreditado naquele artista negro, naquele artista preto, numa cidade em que a todo momento eu estava com medo de ser despejado, porque o que eu ganhava, às vezes não dava para pagar o aluguel, sabe? Às vezes não tinha grana para pagar o elenco. E não era que eu deveria pagar o elenco, porque tudo era cotizado, tudo era uma grande cooperativa. Né? Eu não era o patrão, nem eles eram. Não, a gente tudo era dividia. Então eu era o diretor e o autor da peça e produtor, mas a gente ganhava igual todo mundo. Quando ganhava. Né? Quando ganhava. Então eu lembro que eu ficava contando, Bira. Meu Deus, sabe que hoje vai dar para pagar o metrô de todo mundo? E às vezes não dava. Então eu pegava a grana daqueles que moravam mais longe para poder voltar. Eu lembro que eu morava na Zona Norte. Nem você sabe disso, Bira. Talvez só a Cidinha sabe. Quantas vezes eu fui a pé, cara, sabe? Eu saía às 11 horas do teatro e não tinha grana para pegar o ônibus, para pegar metrô. Eu ia a pé, cara, assim. Então, saía, passava 2h30 andando. E eu não podia falar para os atores. Eu não podia falar disso para os atores, porque o ator tem você como a direção, né, como grande comandante. Você tem que dar esperança a eles, mesmo que você não tenha. Você tem que alimentar o elenco, mesmo vocês estão com fome. Então, muito obrigado, Biri. Sabe, essa galerinha que acreditou em mim, tanto vocês como o segundo elenco, e que aí depois veio o terceiro, foram mais de 10 montagens, até chegar aqui. Hoje eu já faço teatro de uma forma confortável, tenho meu apartamento, tenho minha casa, sabe, posso viajar o mundo inteiro. Eu lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu lembro de uma história que eu era criança, em Arco Verde, onde eu nasci, e eu gostava muito de ficar na casa da minha avó, de dormir lá, porque na frente da casa da minha avó tem um cinema, chamado Las Vegas. Então, minha avó deixava eu ficar na rua, na praça, até 18 horas, que era quando acendia os letreiros, né, do cinema. E eu ficava olhando aquele nome Las Vegas, e eu sou imperativo, tenho TDAH, então eu sempre falava sozinho, né, e alto. Então eu ficava olhando, assim, uma criança, sei lá, 10 anos, 12 anos, e eu ficava dizendo, eu ainda vou lá. E uma vez chegou um senhor aqui, ficou olhando assim pra mim, eu falando alto, sozinho. Ele falou, tá falando o quê, moleque? Tá falando o quê, neguinho? Eu falei, não, que eu ainda vou lá. Aí ele falou, neguinho, você sabe onde é Las Vegas? É do outro lado do mundo, nos Estados Unidos. Para do cara com isso. Eu falei, mas eu vou lá. E eu tenho 12 anos. Eu lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos a primeira vez, eu comecei a chorar no aeroporto, porque eu estava indo para Nova York para dar aula. Eu estava indo para os Estados Unidos, cara, para ensinar aqueles jovens americanos sobre a compaixão, sobre a ternura, sobre o amor, com um método que eu tinha criado, sabe, há tantos anos atrás, que no começo poucos acreditaram,
poucos diziam que eu era muita gente dizendo que eu era louco, sabe? Que aquilo não era teatro, que aquilo não era nada, sabe? Então, depois de ter passado em tantos países, chegar nos Estados Unidos para dar aula, eu lembrei de quando eu era criança, aí lembrava de vocês, sabe, Bira? Lembra, cara, eu comecei a criar esse teatro da solidão solidária no meu silêncio em 82, porque eu também tinha medo, Bira, de dizer para São Paulo que eu estava criando um método, porque o que eu lia era Bertolt Brecht, Stanislavski, Grotowski, Augusto Boal, que eram os grandes mestres, os grandes monstros. Então, como é que eu ia dizer que eu estava criando um método? Eu tinha medo, falando, cara, os caras não vão acreditar mais uma vez em mim. Então, cara, eu sou muito grato, Bira, muito, muito obrigado, cara, assim, muito obrigado. E ver você hoje conduzindo esse programa, essa live, você não tem ideia o quanto eu tenho orgulho de você, cara, sabe? Aquele menino que um dia ficava procurando qual o livro que devia ler. Exatamente. Hoje, um grande biblioteca se graduou em biblioteconomia e dirigiu uma das grandes redes de livrarias do Brasil, foi gerente, sabe? Foi gerente numa loja, foi gerente no shopping center, não foi? 2. No shopping. Cara, e você não tem ideia, Rogério, o que é ser gerente ser um gerente preto de uma livraria num shopping center em São Paulo. Você não tem ideia do que é isso. Você não tem ideia. Sabe, de uma galera de entrar para comprar o livro e ver que você é o gerente e sair da livraria. E não comprar porque você é preto. Ainda tem um monte de canalha de falar, não, esse pessoal reclama demais. Esse pessoal... Cara, não é reclamar, que a gente sente isso todo dia. A gente sente isso todo dia. Para chegar onde o Bira chegou, para chegar onde você chegou, Rogério, onde eu estou, tem que ser bom. Tem que ser muito bom. Sabe? Tem que ser bom. Tem que ser gigante. Tem que ser melhor. Para que essas pessoas... Tem que tomar muita porrada, né? Tem que saber, cara, porque tem que ser melhor para que essas pessoas nos achem medianos. Sabe? Então, ter um método hoje, ter circulado por todos esses países para dar aula, não é nenhuma arrogância dizer, é porque a gente é foda, sabe? É porque a gente, Caetano diz isso com muita maestria, sabe? Gilberto Gil é foda, Caetano é foda, Chico Buarque Bira sabe? Rogério, você sabe? Eu sou, sabe? E esse pessoal tem que baixar a cabeça pra gente, sim, sabe? Esses racistas, canalhas, tem que baixar a cabeça sim pra gente. A gente não vai se render. A gente não vai se render. A gente vai seguir em frente. Os nossos ancestrais que abriram caminhos com as suas costas largas, feridas, sabe, dos chicotes, não morreram, não foram torturados em vão. A gente está fazendo jus a essas dores. Vocês podem ter certeza, meus irmãos, que estão agora na luz, nossos anjos de luz, das nossas religiões africanas, brasileiras, afros. Cara, vocês não vão se decepcionar com a gente. A gente vai seguir em frente. A gente vai abrir mais caminhos. Podem ter certeza. E me desculpe, Bira, que eu me empolguei, sabe? Me perdoe. Por favor, não esperava menos de ti, né, meu amigo? Senão não tinha chamado você para bater um papo. Ivan, a gente conversou nos bastidores, eu falei contigo do respeito que eu tenho a todos os colegas. Citei o Rogério, que é um cara que eu acompanho, que hoje também vive do teatro. O Rogério é um grande ator, né? Cara que fez Macunaíma, também saiu do Brasil, botou a cara, a tapa,
eu vou chamar a atenção para duas comemorações. Eu me lembro que uma vez você falou, Bira, eu sei que você não está mais no meio, coisa e tal, mas estão rodando uma adaptação do filme Estação Carandiru. E vão precisar de uns atores bons. Você não quer fazer? Eu tô com o pessoal do elenco lá, vamos lá fazer. Eu falei, Ivan, não vai dar, velho. Eu tô trabalhando, não tenho tempo, não vai rolar e coisa e tal. E a gente fazia, né? Para o Pão com Mortadela e Tubaína, a gente fazia figuração em um monte de coisa, que só a gente sabe que a gente fez figuração. É 3 segundos para aparecer. Mas eu vou te dizer da alegria que eu tive ao assistir Carandiru, né? O filme, uma adaptação fantástica, né? E quando o doutor volta, é você que abre É o Luiz Carlos Vasconcelos, um querido amigo. Exato. Quando ele volta... Bom dia, doutor. Falei, caralho, hein, Ivanildo, filha da mãe, ele tava... Né? Você tinha me chamado para fazer uma ponta lá e coisa e tal. E aí eu comemoro isso, cara, como comemoro Pedro, que o sonho... Pedro Cosmo? Que o sonho Pedro Cosmo. Que o sonho era ir para Prateada, eu quero ir para Prateada, eu quero Era! Né? E um dia ele apareceu num comercial da Eletropaulo, né? Que um amigo tomava um choque, e ele ficava, eu acho que um comercial de quase 1 minuto, no horário nobre, ele apareceu na Prateada, rapaz. E eu comemoro todas as conquistas dos colegas, quando eu vejo, sabe, Cidinha se graduou em pedagogia. Porra, que bacana. Cidinha, nossa maninha, né? Que perspectiva que a gente tinha lá daquela periferia da Zona Sul, né? Um desses anjos de luz, com certeza, é o Franco, que foi o grupo, né? Tantos lugares que a gente viajou, conheci Oliveira, São Sebastião, né? Hoje é motivo de briga aqui em casa, né? Que a patroa falou, eu quero ir para Bahia, eu quero conhecer Salvador, tal. Eu falei, Salvador já fui umas 2 vezes, tá? Já fui para Praia do Forte quando nem tinha turismo, aquela areia parecia um talco, né? Fui para Porto de Galinhas, né? Num congresso estudantil quando não tinha exploração do turismo, era tudo aberto, todo mundo ia para qualquer lugar, né? Aí a patroa fala, você foi, mas eu não, seu filho também não. Eu falei, não. Vamos voltar. E a minha casa está aberta aqui, Birinha. Quando você quiser, sua família linda, você, Rogério, tá uma casa muito simples, mas de um coração. Você sabe que 2 coisas. Uma é que ter participado dessa mega produção do Carandiru, eu tenho muito orgulho, né? Porque primeiro eu me tornei amigo do Hector Babenco, que era muito generoso, né? E ele, com a sua generosidade, ele leu uma matéria sobre o Teatro da Solidão Solidária, e foi numa época que eu estava ministrando oficinas na FEBEM e no Carandiru. E ele me convidou não para participar do filme como ator, mas ele queria que eu indicasse tanto alguns adolescentes da FEBEM como alguns alunos que eram internos no Carandiru, que eram presidiários, para participar do filme. E indiquei, acho que 17 alunos, 14 participaram do filme. Hoje alguns, inclusive, cumpriram pena, já estão com suas famílias, trabalhando em grandes empresas. Alguns fizeram teatro depois comigo. E uma das coisas que me sensibiliza é saber que esses homens esquecidos, invisíveis, eles puderam mostrar que o ser humano, quando ele tem uma oportunidade, mesmo que ele tenha cometido um erro, ele pode ser melhor. Então é preciso, Bira, e eu percebi isso ao longo do tempo,
que a gente veio para essa jornada, nesse planeta, nessa existência, para vários caminhos. Mas tem dois que eu acho que são os mais essenciais. Amar e perdoar. Então, quando a gente entende isso, cara, tudo fica mais fácil. Porque quando a gente vê o outro, em vez de buscar a sombra, a gente busca a luz. E ter participado desse filme, até eu brinco muito, porque o Héctor Babenco, eu tinha viajado, acho que eu tinha ido para a Argentina, acho, no festival, e aí quando eu voltei, estava já finalizando. Ele falou, Ivan, você tem que participar do filme. E você vai fechar o filme. Né? Você vai fechar o filme. Eu falei, ok. E realmente, é o final do filme, porque tem a rebelião, o massacre e tudo, né? Exato. E aí o médico, que é o querido amigo Luiz Carlos Vasconcelos, volta, né? Que ele faz o personagem principal, que é o médico, que é o Drauzio Varela, volta, aí vem no metrô, desce, e aí bate lá no portão do presídio, quem abre sou eu. Aí quando eu abro, eu falo, bom dia, doutor. Ele fala, bom dia. O portão abre, ele olha, e aí tem a implosão, e o filme termina ali. E aí realmente o Babenco cumpriu sua promessa. Eu fechei o filme. Mas o que é mais importante disso não é nem a minha participação, é esses irmãos, né, ter participado, cara. Pode falar, Bira. Não, porque eu falo que já brinquei com isso várias vezes, né? Eu falei, eu não tenho amigo feio, eu não tenho amigo baixinho, meus amigos têm tudo 2 metros de altura, meus amigos são todos lindos, minhas amigas são todas maravilhosas, né? Eu não tenho, né? Meus amigos são inteligentes. Agora aprendi com o Jamal, meus amigos são fofos. São fofos. Essa é boa. Não, muito boa. Ele gosta de alguém, ele acha alguém fofo. Então, meus amigos são fofos, né? E cara, brincando, passamos de 1 hora desse nosso bate-papo. Eu quero fazer referências ainda ao teu material, mas vamos colocar se tiver mais algum vídeo, subir, porque a gente tem que terminar nosso bate-papo. A gente tem um aqui que para mim, dos vídeos, eu já estou aqui, já estou em lágrimas. Eu estou vendo esses olhos vermelhos. O Ivanildo é terrível, ele causa isso nas pessoas. Mas tem uma assim, é um vídeo que gentilmente o Ivan mandou para a gente, do Canção dos Condenados. Os Condenados. É um trecho, gente, é emocionante de ver. Eu acho que vale a gente passar aqui e aí depois o Ivan comenta, porque é de emocionar. Posso? Vamos esse aí e a gente fecha, viu? Beleza. Falou. Começa assim mesmo. A gente começa a pensar em tudo que não fez. Tudo que poderia ter feito. Depois é o pior. O medo da morte. O medo do desconhecido. A morte, meu caro.
não é nada mais, nada menos que a conclusão da vida. A morte é o último capítulo da existência de cada um de nós. Eu não vou te quebrar a cara, porque eu tenho muita pena de você. Eu sou negro, sim. Além de negro, revolucionário. E culpa não. Não tem culpa o quê, rapaz? Você matou o velho. Olha aqui. Você também não é nenhum santo. É um assassino como eu. Cozinheiro, ajoelhe. Mas de poeta me tornei povo. E não mais tive medo. Porque era muito povo para tão poucos generais. Com sotaque de português de Portugal. O guarda, ele escolhe alguém da plateia para cortar o cabelo? Não, aí, porque essa peça, no final do espetáculo, porque é a história de dois prisioneiros condenados à morte há 10 dias da execução. Então, a peça se passa nesses 10 dias de agonia, né, antecedendo a sua execução. Então, é na hora que ele vai ser executado. Eles cortam o nosso cabelo para... Um morre na câmara de gás, o outro na cadeira elétrica. Então, é na hora que eles estão cortando o cabelo para executar a gente. E aí, o Guimarães, na cidade de Guimarães, foi eleita a capital mundial da cultura, uma cidade de Portugal, e convidou o espetáculo, a Canção dos Condenados. Aí sou eu e o ator Hermes Uriel para representar o Brasil com esse espetáculo. Que foi assim, um espetáculo... Eu já tinha feito, né, aí em São Paulo, com outros atores, com Pedro Baggio, inclusive, né, na Sé. E depois, aí, com outra montagem, 20 anos depois, nós fomos para a Europa. O ano que vem, a gente deve ir para os Estados Unidos, inclusive, se apresentar em Nova York. E aí, Bira, só para terminar, eu sei que já está terminando o tempo, mas eu queria, além de te agradecer, você me impossibilitou a fazer uma grande justiça. Porque quando eu falo do Teatro da Solidão Solidária, eu falo de uma galera maravilhosa, que também tenho muita gratidão, que chegou na minha jornada, na minha vida, na minha carreira, em 96, 97, enfim, então, eu sempre nas minhas entrevistas falo dessa galera, Carol Carvalho, Zig, Robson, Jô, Cida, enfim, que é essa galera que vem acompanhando o Teatro da Solidão Solidária dessa época para cá. Inclusive, agora, nós fizemos uma imersão para a formação da primeira turma de professores do método, que foi aqui na Bahia, e uma das alunas que estava era a Drica, que é lá dessa turma, lá de 83, 84, a Drica, que era de Ferraz de Vasconcelos, que também é dessa, né, uma amada amiga, enfim. Pois é, depois de 30... A gente saiu em Ferraz também, cara. Pegava aquele trem... Também. Era, exatamente. Então, agora, você me possibilitou agradecer a esse pessoal lá de trás, que são vocês, sabe? Que
foi bem do começo, quando eu cheguei em São Paulo, que eu estava começando a criar um método, começando a pensar de como é que eu podia transformar o gesto, a voz, em ponte para a solidariedade humana, né? Nas minhas primeiras imersões na rua, né? Quando eu saía da Major Diogo, que eu ia ali pela aquelas quebradas ali para dialogar com aquelas pessoas em situação de rua, alguns inclusive com transtornos mentais, para poder fundamentar o espetáculo Sanatório para Freud, né? E para poder dirigir vocês com mais fundamentação. Nasce aí o Teatro da Solidão Solidária, né? E então, muito obrigado, Bira, por esse momento. Foi uma noite linda. Rogério, meu novo amigo, meu sagrado novo amigo, gratidão. E Bira, esse amigo que já não é um amigo, é um irmão querido. Sim. Gratidão a todos vocês que estão nos assistindo. Vou fechar com a dedicatória do Eu Sonhador. Barreto, você vai ver isso gravado depois. Eu tenho, viu? Esse você não tem autografado. Companheiro Bira, a palavra é o primeiro instrumento com a mesma força da metralha. A revolução está próxima, se aproxima. Que a nossa luta seja nosso fruto de melhores dias para o nosso povo. Do teu irmão, Ivanildo Antônio, 2/2/92. 92. 92, meu velho. Que história linda nossa, Bira. Que história linda nossa, cara. Gratidão. Vamos nos ver mais vezes presencialmente, não só nos aeroportos, como tem acontecido nas últimas vezes. Né? Sim. A última vez eu fui trabalhar e a gente se encontrou no aeroporto, assim, em cima da hora, o voo quase saindo. Falei, não, vou te ver, preciso te dar um abraço. E aí eu tive acesso a mais uma obra. Está aqui. A balada. Balada para um triste amor. Aí, esse livro, além de ser um livro de poesia, tem um disco, né? Que é o Eu da Fúria e a Ternura, que foi o meu primeiro disco. Exatamente. E é isso, gente. É paz, luz e luta. E luta. Obrigado, e Ivan. prosperidade, né? E muito paz. Nas livrarias, Birinha, tem o meu novo livro, né? Que é O Amor Silenciosa Revolução, em todas as grandes livrarias do Brasil, com um prefácio de outro grande irmão, que é o Zé Cabaleiro. Qual é o nome do livro, Ivan? Amor Silenciosa Revolução. É um livro bilíngue, né? Porque eu lancei fora, lancei também nos Estados Unidos, em Nova York e Boston, lancei em Londres, lancei na França. É um livro bilíngue e que tem um prefácio de outro grande irmão, parceiro, que é o Zé Cabaleiro. Birinha, obrigado. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço. Beijo. Uma noite linda. Uma das minhas dádivas são vocês, a amizade de vocês. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado, poeta. Obrigado mesmo. Beijo. Tchau, tchau. Até breve. Valeu. Valeu.